E a gente conversa agora com o Gilson Cardoso, que é analista do INSS. Seja bem-vindo, Gilson. Tudo bem com você? Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Realmente, os idosos, Mariana, precisamos ter uma atenção especial com eles, principalmente esses super idosos, ou seja, aquelas pessoas há mais de 80 anos. É isso. E a gente tem várias perguntas, porque esse assunto, quando a gente fala, vamos falar sobre a aposentadoria, olha, muitas dúvidas surgem e a gente vai tentar responder o máximo possível aqui, porque é um assunto muito importante e a pessoa fica apreensiva, né? Normalmente, ela mexe com a vida e com a estrutura não só da pessoa, mas da família toda, né, Gilson? A gente recebeu uma dúvida aqui, por exemplo, ó, da Maria Oneide, ela é de Brasília, do Distrito Federal, né? E falou que o irmão dela mora na zona rural e se aposentou com 60 anos e veio a receber o primeiro mês somente agora com 64 anos. Ele recebeu salário normal. Ela quer saber se ele tem direito a receber os anos anteriores. Olha, possivelmente devido a esse trâmite de 4 anos, esse processo foi na via judicial. Aí sim, ele receberá esses atrasados através de requisição de pequeno valor, que nós chamamos RPV ou precatório. Ele vai estar contactando o advogado, o defensor público dele, para ver em relação a essas parcelas. Atualmente, como já houve a implantação do benefício, ele vai continuar a receber normalmente. Certo. Agora já a Onilda de Aparecida de Goiânia, ela pergunta o seguinte, ela diz que tem 68 anos de idade, tem 14 anos de contribuição, porém trabalhou 2 anos na prefeitura e não teve recolhimento INSS, que ela deu a entrada na aposentadoria e foi negado. O que ela pode fazer? Olha só, quando eu trabalho em um outro regime, que é o Regime Geral de Previdência Social, é que aposenta os trabalhadores da iniciativa privada. Ela vai trazer uma certidão de tempo de contribuição, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual ou federal. Juntando esse tempo que ele traz com essa CTC, que é certidão de tempo de contribuição, somando tudo, der os 15 anos de contribuição, ela terá direito, no caso a mulher, aos 60 anos de idade e o homem aos 65 anos de idade, a sua aposentadoria junto ao INSS. E é bom a gente lembrar que essas idades, elas continuam valendo até a tramitação total, né, dessa reforma, né, Isso, Gilson? Continua valendo essa idade. É uma proposta de emenda à Constituição que está tramitando no Congresso, em que já houve as votações na Câmara dos Deputados e agora terá votação no Senado. Após serem aprovados lá pelo Senado, pelo plenário do Senado, haverá essa promulgação dessa proposta de emenda à Constituição. Certo. Gilson, agora quem tem muita preocupação com essa questão da reforma da Previdência, tem como a gente fazer uma previsão aí? A gente sabe que pode acontecer ainda, né? Eles pedem vista, aí faz mais uma adequação, né? Mas a gente tem como fazer uma previsão aí, por exemplo, quem está prestes a se aposentar? Eu acho que a apreensão é maior ainda, né? Por exemplo, a pessoa está aí faltando 6 meses para se aposentar e está apreensiva. O que fazer nesse momento? É ter calma mesmo e esperar o barco correr aí? Ou já está mesmo bem perto dessa mudança acontecer? Não, nesses casos, as pessoas que faltam 2 anos, a própria Constituição, ela garante, né, que lei posterior, ela não prejudicará o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. No caso, essas pessoas tendo o direito adquirido, quem já implementou todos os requisitos, mesmo que haja aprovação da proposta de emenda à Constituição, ela não será afetada, bem como aqueles segurados, os idosos que já recebem seus benefícios. Essas pessoas ficam tranquilas que a reforma não alterará esse seu direito de recebimentos aos benefícios. E nessa proposta de emenda à Constituição tem algumas tabelas transitórias, ou seja, para que essas pessoas que já contribuem há muito tempo, falta poucos anos, poucos dias, como você falou, ela não seja tratada com quem for passar a contribuir após a aprovação e a promulgação dessa emenda à Constituição. Então a pessoa pode ficar mais tranquila, não precisa desesperar não, né, Gilson? Sim, lembrando, Marina, assim, o cuidado que as pessoas têm que ter, os nossos segurados, os nossos aposentados, o INSS, ele criou-se o Central de Serviço Meu INSS, em que essas pessoas fazem o cadastro lá no site www.inss.gov.br e automaticamente ele solicita esses serviços e benefícios sem precisar de ir até uma agência da Previdência Social. Só para você ter uma ideia, hoje uma aposentadoria por idade, desde que já tenha os vínculos empregatícios no sistema, ela se processa dentro de 30 a 40 segundos, ou seja, sem a participação de um servidor lá da Previdência. Certo, a gente vai falar muito mais sobre isso ainda, mas a gente vai fazer uma pausa rapidinha agora. Daqui a pouco a gente volta respondendo mais dúvidas e mais informações aqui com o Gilson. Fique aí. E tudo que
pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Já estamos de volta aqui em casa, ao vivo para todo o Brasil, hoje falando sobre aposentadoria. São muitas dúvidas, por isso a gente convidou o Gilson Cardoso, ele que é analista do INSS e está respondendo aqui para a gente várias dúvidas. E a gente vai agora, sabe para onde? Lá para o nosso call center da AFIP, a Associação Filhos do Pai Eterno, porque já sabe, né? Todo mundo participando pelo call center e também pessoal com dúvida acaba ligando para cá e a gente faz questão de responder essas dúvidas também. Ana Lídia já está lá com a gente para a gente saber. Ana Lídia, tem dúvida por aí? Verdade, Marina, e são muitas dúvidas chegando aqui para a gente. A primeira delas vem do estado de São Paulo, da Cristina. Ela diz o seguinte: o período que fiquei afastada recebendo auxílio-doença conta como tempo para dar entrada na aposentadoria? Sim, Marina. Auxílio-doença. Uma pergunta pertinente. Se eu estava trabalhando na empresa, fiquei um período de auxílio-doença, retorno ao trabalho e esse período conta sim como tempo de contribuição para a minha aposentadoria. Ou seja, esse período que eu fiquei em gozo do auxílio-doença, ele contará lá como tempo de serviço para me aposentar por tempo de contribuição. Então, gente, fica tranquilo que realmente conta sim. Então, eu acho que justo também, isso, aí tem que estar dentro do interstício. Se ela paga como contribuinte individual, assim que encerrar o auxílio-doença dela, ela volta a pagar também como contribuinte individual para que esse benefício fica dentro dessas contribuições para que seja computado quando do requerimento de sua aposentadoria. Certo, respondido então, e a gente volta para lá porque temos mais uma pergunta. Ana Lídia, com você. Agora a pergunta é de São José de Santa Catarina, da senhora Maria. Ela nos conta que deu entrada ao INSS, fez recadastramento e até mesmo a prova de vida. Foi liberado o valor e me disseram que leva de 10 a 20 dias para recebê-lo. Ela quer saber se este prazo está correto ou se pode demorar um pouco mais. Olha só, Marina, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, para aquelas pessoas que recebem amparo assistencial ao idoso, essas pessoas precisam procurar o CRAS, Centro de Referência em Assistência Social da sua cidade, do seu município, para fazer o cadastramento no CAD único. Está ocorrendo alguns bloqueios devido ao fato desses beneficiários não ter feito esse cadastro no CAD único. Assim que houver o cadastro dele lá no CRAS, ele vai ligar no 135, repassando essa informação de que houve esse cadastro e aí dentro de 5 dias úteis esse pagamento é desbloqueado e disponibilizado na rede bancária. Então, muito importante que a pessoa procure, Isso. então, o cadastramento no CAD único, ele é feito não somente agora, de 2 em 2 anos, como também quando as pessoas forem requererem esses benefícios assistenciais, seja ao deficiente, seja ao idoso. Ao deficiente é com qualquer idade, né, desde que a renda per capita familiar seja inferior a 1/4 do salário mínimo, e ao idoso, ao atingir aos 65 anos, o homem ou a mulher, e que não tem as contribuições junto ao INSS, que daria direito a ele a uma aposentadoria por idade. Aí eles fazem o requerimento do amparo assistencial ao idoso. Lembrando, se já tem um idoso que recebe esse amparo assistencial, essa renda desse amparo assistencial ao idoso não interfere para a concessão do outro, no caso, o esposo e a esposa. Tá, ô Gilson, a Elô, Elô Franco, ela perguntando sobre o BPC, que é o benefício, é esse mesmo? Isso, o benefício de prestação continuada é um amparo assistencial previsto na Constituição. Ele é concedido àquelas pessoas de baixa renda que não tenham condições de prover a sua subsistência e não tem como ser provida essa subsistência pela família. Aí essas pessoas têm direito sim a um salário mínimo. Lembrando que ao requerer, antes de ele fazer o requerimento no telefone 135, ele vai procurar um CRAS, fazer o registro no CAD único, e para aquelas pessoas que já recebem, que ainda não fizeram, que faça esse cadastro lá no CAD único, no CRAS de sua cidade, do seu município, para que evite esse bloqueio, suspensão do seu benefício assistencial. Correto. A Marli Santos, Gilson, ela pergunta o seguinte, ela fala que falta 1 ano para se aposentar e como saber se ela terá que trabalhar mais um pouco para completar a idade mais os pontos. Ela tem 49 anos. Olha só, hoje a aposentadoria por tempo de contribuição
30 anos de contribuição o homem, 30 anos de contribuição a mulher, 35 anos de contribuição o homem com qualquer idade. Mas se ela tem esse tempo, incide o fator previdenciário. Agora, se soma a idade dela e o tempo de contribuição e somado é o fator 86 e o homem 96, ela ficará fora da incidência do fator previdenciário. Mas é para que ela fique fora dessa incidência desse fator previdenciário. Pelo fato de ela já ter os 30 anos de contribuição, o homem 35, aí com qualquer idade ela já pode aposentar por tempo de contribuição. Correto. Gilson, o José Geraldo, ele é lá de Minas. Ele pergunta qual que é o procedimento para fazer a averbação de um trabalho rural junto ao INSS. Olha só, primeiramente ele tem que comprovar esse exercício na atividade rural, né? Ele vai estar apresentando as provas desse exercício na atividade rural e solicitar a certidão, no caso lá, o reconhecimento desse tempo. Hoje, se caso ele for aposentar lá pelo INSS, pelo Regime Geral de Previdência Social, não haverá necessidade de ele indenizar esse período, ou seja, pagar esse período lá atrás. Agora, se ele for aposentar em um outro regime, digamos no Estado ou na Prefeitura, no regime municipal, no regime próprio, aí haverá necessidade de ele indenizar essas contribuições. Após isso, é emitida uma certidão de contribuição para que ele leve a verba lá no órgão onde ele é lotado hoje. O que poderia servir como essas provas, Gilson, de que ele teve esse assim, trabalho rural? O trabalhador rural, a mulher, ela aposenta aos 55 anos de idade, Sim. O homem aos 60. Editou-se uma lei agora, a 13.846, em que o trabalhador rural, ele não precisa, ele vai se declarar de que ele é um trabalhador rural, aí ele pode estar fazendo juntada a esse requerimento de certidão de filhos, que fala que os pais eram lavrador, que trabalhavam na roça, contrato de arrendamento, uma série de provas. E o INSS vai ficar a cargo de fazer essa fiscalização de que realmente essa pessoa é um trabalhador rural. Hoje o Pronaté emite esses documentos, bem como os sindicatos de trabalhadores rurais. Antes precisava dessa declaração de sindicato de trabalhadores rurais. Hoje não há mais necessidade. Basta que a pessoa se declara e a verificação de que ele é um trabalhador rural ou não, isso aí vai ficar a cargo do INSS. A previsão é que, a partir de 2024, o próprio trabalhador rural conste lá no sistema da Previdência Social, que nós chamamos de CNIS, Cadastro de Informações Sociais, em que esses benefícios, quando requeridos, eles vão ser concedidos de forma automática, o que já acontece hoje para o trabalhador urbano. Vai facilitar mais, né? A gente volta agora lá para o nosso call center, porque temos mais perguntas por lá. Ana Lídia, com você. Eu tenho aqui a pergunta do Aparecido José Cruz Almeida, de São José dos Campos, São Paulo. Ele tem 63 anos e 21 anos de contribuição. Ele pergunta se, segundo as novas regras, ele já consegue se aposentar. Não, olha só, o tempo dele, 23 anos, ele tem 63, falta a idade para ele. Para ele ter direito, ele vai ter que ter 65 anos. Mesmo que haja a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, ele não vai, ao completar os 65 anos dele, ele vai ter direito sim à sua aposentadoria por idade. O que nós aconselhamos a essa pessoa? Marina, quando eu contribuo com o INSS e paro, por um ano eu tenho a qualidade de segurado. Digamos que daqui a um ano venha acontecer algum problema que ele incapacite ele para o trabalho. Nesse caso, ele teria direito ao auxílio-doença e uma futura aposentadoria por invalidez. Agora, passou-se esse um ano, ele perde a qualidade de segurado. Logicamente, quando ele completar os 65, ele terá direito à aposentadoria por idade. Mas vai que aconteça alguma coisa após esse ano, um ano antes de ele completar os 65. Então, a orientação é que ele continue contribuindo com o INSS para que não ocorra essa perda de qualidade de segurado dele. Se caso ocorrer algum problema de saúde com ele terá direito a seu auxílio-doença, bem como a sua aposentadoria por invalidez. E, caso de falecimento, a esposa e os filhos menores de 21 anos de idade teria direito a uma pensão por morte. Assegurado, então. Ana Lídia tem mais pergunta por aí, pode mandar pra gente. A Jane, da cidade de Padre Bernardo, em Goiás, diz que é pensionista e recebe uma pensão por morte do esposo. A dúvida é, ela pode se casar novamente sem perder a pensão?
Pode sim, a legislação hoje permite, né? O fato de ela contrair um novo casamento não vai tirar esse benefício dela. O que a legislação fala? Digamos que esse novo esposo venha a falecer. Aí, nesse caso, ela vai optar pela pensão por morte de maior valor. Digamos que se esse novo esposo, o benefício for maior, aí ela vai fazer a opção do benefício pelo maior valor. Mas ela pode sim contrair um novo casamento. Esse novo casamento não impedirá que ela receberá essa pensão, continuará recebendo essa pensão por morte. Bem explicado, então. E temos mais dúvidas, parece que muitas dúvidas por lá, a gente vai tentando responder todas. Ana Lídia, pode mandar mais uma. Agora é de Brasília, da senhora Irene Vieira Silva. Ela pergunta o seguinte: a pessoa que se aposentou por invalidez precisa continuar contribuindo? Olha só, quem aposenta por invalidez de forma definitiva, ele tem que afastar de todas as atividades, entendeu? Ele não pode continuar contribuindo. Agora, quem aposenta por idade, por tempo de contribuição e volta a exercer atividade de segurado obrigatório, eles são segurados obrigatório. No caso, eu aposentei por idade, continuei trabalhando e vai continuar incidindo as contribuições previdenciárias sobre o meu salário. É da mesma forma quem é aposentado por tempo de contribuição. Agora, quem é aposentado por invalidez, automaticamente, se for de forma definitiva, ele vai afastar das outras atividades. Ok. Mais uma pergunta com você aí, Ana Lídia? Não, ainda não. Daqui a pouquinho a gente faz, então. Mas eu tenho mais perguntas aqui, sim, Gilson. A Tereza, ela pergunta mais sobre auxílio-doença, né? A gente foge um pouquinho de aposentadoria, mas também o Gilson pode responder sim. Ela quer saber que ela tem o benefício do auxílio-doença por 4 meses, mas está com um laudo médico dizendo que ela precisa ficar mais. Qual que é o procedimento nesse caso? O procedimento para quem está recebendo o auxílio-doença. Nos 15 dias que for findar esse auxílio-doença, ela pode agendar o pedido de prorrogação. Ou seja, se o benefício dela vai findar agora dia 15, automaticamente ela agendando esse pedido de prorrogação, o pagamento dela manterá até a data da realização da perícia médica. Em relação ao auxílio-doença, Marina, as pessoas que trabalham em empresa, os 15 primeiros dias, quem paga do afastamento é a empresa. A partir do 16º dia, o INSS. Mas para que o INSS pague a partir do 16º dia, o segurado ele tem que ligar no telefone 135 ou lá pela internet e fazer o agendamento do seu auxílio-doença até 30 dias do afastamento, que as pessoas tenham cuidado com esses prazos para evitar que seja um prejuízo para ele. Muitas das vezes a pessoa deixa a cargo da empresa fazer esse agendamento, ultrapassa esses 30 dias, ele teria direito ao seu benefício de quando a empresa parou de pagar, aí pelo fato de ele ter ligado no 135, ter requerido posterior a esses 30 dias, ele é prejudicado, onde só pagará a partir do momento que ele der entrada para frente quando ocorrer após os 30 dias. Ok, atenção então para esses prazos, né? Ana Lídia tem mais dúvidas para a gente? Pode mandar para cá, Ana Lídia. Tenho sim. De Pires do Rio, aqui em Goiás, tem a Sandra Maria Campos, que pergunta o seguinte: quem mora na zona rural e nunca contribuiu, tem como se aposentar? O trabalhador rural ele não comprova contribuição, ele não precisa contribuir com o Regime Geral de Previdência Social e INSS. Ele vai precisar comprovar exercício na atividade rural. Hoje já é possível que ele faça essa autodeclaração de que ele é um trabalhador rural e vai ficar a cargo do INSS junto ao Pronaté, junto a esses órgãos que faz esses cadastros dos trabalhadores rurais, comprovar realmente aquele exercício na atividade rural. Qual que é a orientação? Quando do requerimento da sua aposentadoria, seja lá pelo telefone 135, seja pela central de serviço Meu INSS, que essa pessoa faça a autodeclaração e documentos que comprovem que ela faça esse exercício na atividade rural, que tem que ser em regime de economia familiar, ou seja, somente eles e a família, né, sem estar visando lucros sobre aquela atividade, né, automaticamente aí beneficiará tanto o homem aos 60 anos de idade, a mulher aos 55 anos, aí eles precisam que comprove 5 anos de atividade rural. Ok, tem que ter a comprovação, então não contribuição. Muitas das vezes eles levam, na época, certidão de filhos nascidos que comprova que ele é trabalhador rural, comprovante de algumas ferramentas que eles compraram na cidade para lavrar a terra, tudo isso serve como prova para o INSS, né, na hora da análise do benefício. Ok, então, Ana Lídia, a última dúvida por aí, nosso tempo está acabando, mas dá tempo de mais uma, pode mandar.
Isso é da Elilde de Natal, Rio Grande do Norte. Ela diz que trabalhou 6 meses com carteira assinada e tem 60 anos. Como ela faz para saber se tem direito a se aposentar? Olha só, Marina, para que eu tenha direito ao auxílio-doença, eu preciso ter no mínimo 12 contribuições, ou seja, 1 ano. Após esse 1 ano que eu estiver pagando com o regime geral de previdência social, se eu venho ficar incapacitado para o trabalho, eu tenho direito a um auxílio-doença e uma futura aposentadoria por invalidez. O caso dessa senhora tem apenas 6 meses, então não daria nem para ter direito ao auxílio-doença. A não ser que é uma doença isenta de carência, dentre ela mal de Parkinson, hanseníase, câncer, cegueira, dentre outras, com apenas uma contribuição, eu vim ficar incapacitado posteriormente, aí sim eu já teria direito a esse auxílio-doença e essa aposentadoria por invalidez. Se ela está com 60 anos, apenas 6 meses de contribuição, a orientação é que ela continue a contribuir, porque caso ela, após 1 ano que ela estiver contribuindo, se ela vir ficar com algum problema de saúde e que não seja uma doença que seja isenta de carência, ela teria direito ao auxílio-doença. Ao completar os 65 anos, se ela não tem 15 anos de contribuição que daria direito a ela a aposentadoria, ela tem direito ao amparo assistencial ao idoso. Aí, nesse caso, haveria necessidade de ela ir em um CRAS, fazer a sua inscrição lá no CAD único e depois agendar no telefone 135 esse amparo assistencial ao idoso. Então, ela não tem a idade, não tem o tempo de contribuição, mas quer se aposentar, ela vai, na verdade, vai conseguir só esse amparo. Nesse amparo, mas como ela tem 6 meses, mínima. Se ela contribuir mais com 6 meses e posterior esse 1 ano, ela vinha ter algum problema de saúde, ela terá direito sim esse auxílio-doença. Então, os cuidados que as pessoas, ao sair da empresa, eu tenho 1 ano de qualidade de segurado. Se eu dou entrada no seguro-desemprego ou me cadastro no Cine como desempregado, automaticamente essa qualidade de segurado minha prorroga-se por mais 1 ano. Ou seja, eu posso ficar 2 anos sem estar contribuindo com o INSS. Se acontecer algum problema de saúde comigo, eu terá direito lá todos os benefícios lá por incapacidade. Certo. Olha, gente, o nosso tempo infelizmente acabou, mas eu quero demais agradecer aqui o Gilson Cardoso, falar que foram muitas perguntas, viu, Gilson? E já fica aqui o convite para você voltar mais vezes. Realmente, Marina. E a boa notícia, Marina, que ao longo da semana nós validamos toda a folha agora de setembro. A partir do dia 24 já começaremos a pagar os benefícios assistenciais e previdenciários, em que repassaremos à sociedade em todo o Brasil aproximadamente 49 bilhões de reais em pagamento de benefício. E que essas pessoas vão à rede bancária, façam bom uso desse dinheiro e no próximo mês tem mais e sempre que possível nós estaremos aqui levando conhecimento e esclarecimento à população. Que coisa boa. Muitíssimo obrigada. Obrigado.